Solenidade de São José, dia 19 de março. Geralmente os fiéis não conhecem bastante a grandeza de São José. Esta grandeza, entretanto, é de uma transcendental superioridade à de todos os outros santos, tanto pelas graças e privilégios de São José, como pela extensão de suas virtudes e pelas três prerrogativas que o elevam acima de todos os santos. Primeira, é quase opinião comum entre os teólogos que São José foi favorecido como Jeremias e São João Batista pela purificação do pecado original antes de seu nascimento. Segunda, ele foi o esposo legítimo da Virgem Imaculada, unido a ela por meio de um verdadeiro matrimônio. E terceira, São José foi o pai virginal de Jesus, exercendo sobre o Filho de Deus a autoridade paternal reconhecida pelo Espírito Santo, que diz: seus pais iam todos os anos a Jerusalém, como vemos em São Lucas, capítulo 2, versículo 41. Destes privilégios, os teólogos deduzem que São José só pertence, de certo modo, à ordem hipostática e tem direito ao culto de protodulia, que é a primeira veneração, como a Santíssima Virgem tem direito ao culto de hiperdulia, que é acima de veneração, enquanto os demais santos têm o culto de dulia. E a Deus, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem o culto de latria, ou seja, de adoração. Para que alguém pertença à ordem hipostática, é necessário que tenha relações com a própria pessoa do Verbo. Só a natureza humana do Verbo pertence formalmente à ordem hipostática. Porém, Maria Santíssima aproxima-se desta ordem pela cooperação direta à sua realização, quando gera em seu ventre o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E São José, pela cooperação direta aos planos divinos, como esposo, como pai virginal e legal, e também substituto da autoridade do Padre Eterno. Estes títulos elevam São José acima de todos os outros santos e fazem dele o grande protetor da Igreja, como foi do Menino Deus e da Virgem Imaculada. Veremos o papel de São José como o santo único em seu ofício. São José é um santo único em seu ofício, como é único nos privilégios com que Deus o enriqueceu. É o esposo virgem da Virgem Santa, é o pai adotivo do Menino Deus, é o representante do Pai Eterno. Quantas glórias condensadas nestes títulos! O Evangelho resume toda a grandeza de São José, dizendo que era um homem justo. Sim, era justo, o mais justo dos homens, como convém à sua dignidade. Mas, nesta própria dignidade, São José não é como os demais santos. É uma luz que brilha, é uma sombra que suaviza, que esconde o que os olhos humanos não devem ver e que o demônio deve ignorar. A este respeito, a vida de São José é mais que admirável. É a ação de Deus na vida de Jesus. Estudemos hoje esta ação do Santo Patriarca, não nas virtudes que o distinguiram, mas em seu ofício inefável. Veremos dois pontos.
Primeiro, de sombra, a sombra que esconde os grandes mistérios. E o segundo, de véu, que desnorteia o inferno. A sombra divina, primeiro ponto. São José é um santo quase desconhecido. Durante 30 anos viveu o mais perto possível de Jesus e de Maria, em relações tais que nada se pode comparar a essa intimidade. Por isto, ele é, aos olhos de Deus e dos santos, não somente o maior dos homens, porém o maior, o mais amante e o mais amável dos santos. É o mundo, e o mundo, aliás, nem sequer suspeitou estas grandezas enquanto ele estava na terra. No Evangelho há somente uns traços, ou melhor, umas linhas de esboço sobre o papel de São José e suas excelsas afinidades. Os demais santos tiveram por missão ser a fragrância de Jesus Cristo e de fazer resplandecer o seu nome até as extremidades da terra. São José é um santo todo especial, predestinado para um ministério completamente oposto. Cabe a ele esconder a glória do Salvador até o tempo de sua manifestação, também mitigar os seus reflexos luminosos. Para compreender esta função augusta do humilde São José e ter a ideia exata da sua grandeza, a que o eleva a este papel, é preciso considerar a economia do mistério da encarnação. Representai-vos um quadro no qual estejam pintados o Pai, seu Filho único, o Espírito Santo e a Santíssima Virgem, todos quatro resplandecentes de tanta glória e de tantas luzes quantos prodígios operam neste mundo. Mas ao invés do que aconteceu num quadro material, em que a sombra tem sempre por fim realçar as figuras ou pô-las em relevo, aqui, ao contrário, é preciso uma sombra para temperar e mitigar o demasiado esplendor, a fim de não ofuscar ou cegar os olhos mortais. E São José tem uma tal virtude de obscuridade que basta para velar a todos, até ao tempo em que Deus quiser manifestá-los. Vejamos nos pormenores esta ação singular de São José. A Santíssima Virgem, de fato, está como escondida na sombra de São José. Sua virgindade, sua maternidade divina estão como envolvidas no véu de seu casamento com ele. O Espírito Santo, igualmente, está escondido debaixo da mesma sombra, pois o que nasceu de Maria, diz o Santo Evangelho, é obra do Espírito Santo. É sua obra-prima, sua glória, cujos raios divinos o humilde esposo de Maria apaga. Mas como explicar a penumbra em que o próprio Jesus fica envolvido? O menino Deus fica sepultado nesta obscuridade de modo a passar como filho do carpinteiro. Nonne hic est faber et fabri filius. Que véu para temperar o esplendor da divindade na pessoa de Jesus. Enfim, Deus Pai fica escondido por São José, ao ponto de precisar, pode-se dizer, reivindicar ele mesmo, seu filho, no dia do batismo, por esta palavra celestial: Tu és o meu filho muito amado, em quem pus todas as minhas complacências. São Lucas, capítulo 3, versículo 22. Tal é o papel único de São José, papel obscuro, mas tanto mais sublime quanto mais obscuro é. Sem contradição, é um prodígio maior ver a glória de Deus velada do que vê-la resplandecente de majestade.
Deste modo, a onipotência de Deus mostrou-se no sentido mais maravilhoso na pessoa de São José, de quem ele se serviu como de um véu para esconder a sua glória, do que em todos os demais santos, de quem se serviu para manifestá-la. Segue-se daí que é preciso honrar este grande santo como estas trevas augustas, de que fala a Sagrada Escritura, debaixo das quais a majestade de Deus quis se esconder no Antigo Testamento. Posuit tenebras labtibulum suum, Salmo 20 e Salmo 17, versículo 12. Mas, semelhante às nuvens, das quais o sol só ilumina a parte que não enxergamos, e que são tanto mais luminosas do lado do céu, quanto mais escuras do lado da terra, assim a glória de São José resplandece aos olhos de Deus e dos anjos, em razão de sua obscuridade aos olhos dos mortais. São José possui glórias inefáveis, quer como esposo de Maria, quer como pai espiritual e legal de Jesus. Mas a nossos olhos, nenhuma glória prevalece a esta de ter sido a sombra dos mais adoráveis mistérios de nossa santa religião. Sob este aspecto, compreende-se melhor o papel de São José e as suas relações íntimas com o céu, com Jesus e com Maria. Ele é o chefe da Sagrada Família para conduzi-la e mantê-la, mas, ao mesmo tempo, é a sombra que Deus lança sobre estes inefáveis e resplandecentes mistérios para mitigar o seu brilho aos olhos do mundo, permitindo a Jesus e a Maria realizarem a sua grande missão de Redentor e de corredentora para Maria Santíssima, sem que a ação deles se manifeste antes do mistério da cruz. Segundo ponto, São José como o véu divino. São José e a cruz são duas coisas tão diversas, entretanto tão unidas. Deus serviu-se de São José para esconder a vinda do Redentor e serviu-se da cruz para fazê-lo triunfar. Há na obra da redenção uma particularidade que não se nota bastante. É o papel da Santíssima Virgem na obra da redenção, que se pode chamar a desforra. Esta desforra não é senão uma espécie de véu que Deus estende para esconder o mistério da redenção e preparar em segredo o triunfo de Jesus Cristo na cruz. O inferno não pode deixar de estar inquieto na ocasião do nascimento da Virgem. Qual era esta criança que escapava desde a concepção à marca da dominação diabólica do pecado original? Não seria a Virgem anunciada pelos profetas? A astuta serpente fica à espera, vigiando suspeitosa. Mas Deus frustra seu ardil e suas dúvidas. Ele escolhe a São José para ser o esposo desta Virgem tão temível. Não, não, exclama então Satanás, não é desta que há de nascer o Redentor. Ela é a esposa do carpinteiro José, de um homem sem valor, sem glória, sem fortuna nem prestígio. Jesus acaba de nascer. Os anjos entoam seu cântico. Satanás espia. Não será este o Messias? Mas José entra na gruta e quando o menino estende para o pobre carpinteiro seus bracinhos inocentes e lhe dá o nome de pai, o maldito fica convencido. Não, exclama ele, não é este o filho da Virgem, é filho do carpinteiro. Jesus cresce em idade e sabedoria. Aos 12 anos, confunde os doutores e os sábios de Jerusalém. O demônio pergunta de novo de si para si, mas de onde veio a esta criança tanta sabedoria
piedade, tanto senso sobrenatural? Breve ele sossega. Maria e José vêm procurar o menino no templo e sua mãe lhe diz publicamente: Meu filho, teu pai e eu te procurávamos inquietos. E o povo admirado faz esta pergunta: Não é ele o filho do carpinteiro? Não, não, exclama Satanás satisfeito. Este filho de Maria não é para se temer. Deixemo-lo em paz na obscura oficina. Deste modo, o inferno ficou enganado. Quando o extraordinário excita sua desconfiança, São José intervém e lança sobre os acontecimentos o véu de sua obscuridade. Todas as suspeitas do inferno são desbaratadas, até o dia em que, fazendo resplandecer a sua força, o Redentor exclama, dirigindo-se ao mundo na pessoa de São João: Et mater tua, eis aqui a vossa mãe, isto é, a Virgem, a eterna inimiga do inferno, a mãe dos vivos. Neste momento, aquela que o demônio julgava simplesmente uma mulher piedosa, a viúva do carpinteiro, adianta-se até à cruz, coloca seu pé triunfante sobre a cabeça da serpente, ao mesmo tempo que seu filho moribundo lança à terra este grito: tudo está consumado. Neste momento, Lúcifer, perturbado, sob a pressão do pé da Imaculada, esforça-se em vão para morder-lhe o calcanhar. Debalde, torce-se o monstro, dobra-se sobre si mesmo, o pé virginal torna-se cada vez mais pesado e mais esmagador. Horror e confusão, estamos convencidos, brada o inferno inteiro. A viúva do carpinteiro triunfou sobre todos nós. Ela é a Virgem anunciada e o seu filho é o Filho de Deus. Tal é a divina estratégia de Deus e a parte augusta que nela cabe a São José. Que apóstolo vibrante e convencedor teria sido São José! Quem melhor que ele podia falar de Jesus e de Maria, podia transmitir ao mundo as belezas, os encantos do Redentor e da divina corredentora, e entretanto nada, nem uma palavra, nem um gesto que nos deixe ao menos entrever os pensamentos e a admiração do Santo Patriarca. Nada, porque São José era predestinado não a ser o luzeiro e o apóstolo do Verbo encarnado, mas sim o véu e a sombra dos divinos mistérios, operados em redor dele e debaixo de sua direção. São José foi, deste modo, o digno chefe da Sagrada Família, foi digno esposo de Maria Santíssima, foi digno pai espiritual de Jesus. São José foi tudo isso. Foi mais, foi o véu que Deus estendeu sobre o Filho único, debaixo do qual quis esconder a beleza ideal e a virgindade sem sombra da Mãe de Deus. Ó São José, como teu papel é pouco compreendido, tu és verdadeiramente o santo desconhecido. Possas tu, ao menos, ser apreciado e querido, conforme o mereces, pelas almas que desejam amar e servir a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.